mas não em mãos de criança, pois pode causar grande estrago. O homem ainda não aprendeu a usar o livre-arbítrio que o Criador lhe confiou para a sua felicidade. Por ele, o homem se torna feliz quando sabe usar, ou infeliz quando não sabe usar. O próprio livre-arbítrio não é mal nem bom, é simplesmente neutro. Simplesmente neutro. O homem é que por ele faz bom ou mau uso das coisas. Faz bom ou mau uso das coisas. Nas suas mãos, o homem tem as chaves para o inferno e do céu. E quando quiser, ele abre seu inferno ou seu céu. A questão de tudo consiste no saber. O homem que sabe usar sem abusar é um homem sábio e, portanto, livre. Toda a dificuldade do homem aqui na terra está em assumir a atitude correta em face dos bens materiais. A antiga sabedoria histórica dizia: abusar é proibido, recusar é permitido, usar é recomendável. É interessante essa orientação aí dos estoicos. O homem profano considera os bens terrestres como um fim em si mesmo. Isso é abusar. O homem fanático não se serve dos bens materiais, dizendo que é pecado, nem como meios, nem como fim. Isso é recusar. O homem sábio e espiritual não considera os bens materiais como fim, mas tão somente como meios para um fim superior. Isto é usar. O profano abusa de tudo, isso é pecado. O fanático recusa tudo, isto é pecado. Isso não é pecado nem virtude. O fanático recusa tudo, isso não é pecado nem virtude. O sábio espiritual usa tudo sem abusar de nada, isso é virtude. Usa tudo, provai todas as coisas e retende o bem, foi o conselho do apóstolo Paulo, né? Um conselho sábio que pode ajudar a todas as pessoas, né? Que pode ajudar em qualquer momento. Então, nessa orientação, ele coloca que o livre-arbítrio ele precisa estar sendo alimentado por uma inteligência racional. O que é essa racionalidade que ele transmite aqui? É o estado em que o homem está não consegue alcançar a plenitude, mas está em demanda dela. Que plenitude é essa? A plenitude da vontade boa de Deus, do projeto bom de Deus para a sua vida, para a sua existência. Através do projeto bom de Deus, o homem tem o funcionamento perfeito de todas as coisas que Deus criou. O seu ser respeitado, sem abuso, né, com bom uso, o seu corpo, as coisas que estão à sua volta, o seu relacionamento familiar, o seu relacionamento entre os amigos, o seu relacionamento com Deus, o seu trabalho, tudo a partir de uma perspectiva racional, ou seja, de uma perspectiva onde o projeto perfeito de Deus se realiza dentro do campo da sua inteligência. A sua inteligência subordinada ao plano perfeito de Deus. Isso é a racionalidade. Não só a inteligência animal, isso é racionalidade, isso é a razão que vem do alto, da parte de Deus. Quando o homem consegue alcançar esse nível de relacionamento, esse nível de uso da sua liberdade, o livre-arbítrio torna-se, constitui para ele uma grande bênção. Sendo ele imagem e semelhança de Deus, consegue demonstrar através da sua própria vida qual é a eficácia, né, qual é a realidade da vontade boa de Deus dentro do seu plano real, do seu plano existente. Ok? Assim o livre-arbítrio torna-se um patrimônio para ele, torna-se uma forma de demonstrar que ele é o projeto, ele é a concretização daquilo que Deus idealizou, daquilo que Deus planejou, daquilo que Deus trouxe à existência. Então isso é, como ele chamou mais atrás, o processo evolutivo. É sair de um estado de confusão, né, de ambiguidade confusão entre o bem e o mal, subordinação a vícios, né, destruição do projeto perfeito de Deus, e evoluir para um estado onde o livre-arbítrio é usado de uma forma inteligente, de uma forma racional, como um meio de subordinar a sua vontade, a sua ação ao plano perfeito de Deus, e assim trazer o bem para si e para os demais, a todos aqueles que estão à sua volta, aqueles que são atingidos pela sua ação. Então temos aí, passando essa questão das considerações finais, que está ligada à aula passada, a gente dá uma passada rápida aqui acerca desse tema, a realidade do pecado, tá, ok? A realidade do pecado. Primeiramente, uma prova revelada. A Bíblia Sagrada, que por sua vez é a palavra de Deus,
desde o seu primeiro livro até o último, ou seja, Gênesis Apocalipse, trata com muita clareza da existência da ação do pecado na vida dos homens. Por mais que as pessoas tentem escondê-lo, não conseguem. Ela é real e pode ser observada em todo o segmento da sociedade, em todas as nações, em todas as culturas e em todos os povos. É universal, né? Embora seja o pecado uma realidade comprovada, muitas pessoas tentam provar que ele não existe. E aí vimos diferentes correntes de pensamento que tentam negar a realidade do pecado, né? Mas esse esforço para tentar provar a inexistência do pecado só reforça a prova de sua evidência, de sua existência. Embora há quem conteste, mas a Bíblia relata que o pecado entrou na humanidade através de Adão. Nós cremos nisso por várias razões. Primeiro, porque ele é a palavra de Deus, a autoridade que é da qual ela goza, né, de ser a palavra de Deus. E segundo, porque podemos verificar isso na natureza caída do homem, pois ele já nasce inclinado para o mal. Já nasce com o pecado latente, que está presente dentro dele. E aí, como a Sagrada Escritura assim define o homem na sua inocência, quando ele não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda, ele não sabe dar vazão, né? não tem condições, capacidade de dar lugar à atuação do mal que já está nele, por ele não ter o domínio de todas as suas faculdades. Mas quando então alcança o poder de discernimento, o mal latente dentro dele, o mal moral que já está, que foi recebido por ele por meio de herança, começará a tentar influenciar a sua ação, quando então as suas primeiras ações serão contaminadas pela ação má. E aí chega um momento em que o homem age mal, age de forma má, deliberadamente, e pode então ser responsabilizado por esta ação má. E aí é onde surge o pecado. O homem peca contra Deus, sendo então necessário o arrependimento e salvação. Ok? Isso não há a possibilidade de auferirmos um momento, de dizermos, em tal data o homem começa a pecar. O homem começa a pecar em tal período. Não há como, é um processo biológico, onde o homem passa a ter autoconsciência. Então, quando o homem passa a ter autoconsciência e tomar decisões livres, ele passa também a ser influenciado pelo pecado que já é latente, que já está dentro dele. E o texto referencial que temos em tela é Romanos 5,12. Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então está aí o texto de Romanos 5,12, que é o texto referencial para esta questão, essa realidade do pecado. Descrer da Bíblia é perder de vista todas as revelações com respeito ao passado e ao futuro. Duvidar da Bíblia é viver nas trevas da ignorância. Viver nas trevas é ser infeliz, porque a infelicidade vem da ignorância e a felicidade vem da sabedoria. Conhecimento é felicidade, felicidade é liberdade. Então conhecereis a verdade vos libertará. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, conforme Romanos 3,23. Veja ainda Eclesiastes 7,20, Romanos 3,9, Gálatas 3,22. Então temos aí a questão da realidade, da prova revelada, conforme Romanos 5,12. E aí passamos para uma prova que se pode observar. O que diz aí? O pecado não é simplesmente uma antítese da santidade. É muito mais do que isso. Ele é aquele monstro abstrato e devastador que desde a sua origem tem desfrutado de uma grande aceitação na humanidade. E só não o vê quem não quer. Embora sendo o pecado a figura mais sinistra e macabra, se é que podemos figurá-lo, ele tem convivido, ou tem um convívio muito familiar entre os homens. Ele se manifesta de várias maneiras na vida de seus escravos, mas muitos insistem em dizer que ele não existe, e essa negativa certamente é a tentativa de fugir da realidade, não é um enfrentamento à realidade. Quando a pessoa trata de enfrentar a realidade, ela quer saber a verdade. Então ela quer saber a verdade. Sabendo a verdade, ela quer trazer correção. Ela passa a querer um conserto com Deus.
Quando ela quer um conserto com Deus, ela quer se arrepender. E aí a Bíblia Sagrada é muito clara nisso. Aquele que se arrepende e deixa alcança misericórdia. É o único caminho para alcançar misericórdia, alcançar salvação. Arrependimento e transformação de vida. Aí Cristo dialogando com Nicodemos. Se você não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. E aí a dúvida de Nicodemos, que encara isso de uma perspectiva apenas de uma perspectiva puramente humana, né, puramente material, ele pergunta se um homem pode retornar ao ventre materno e renascer. Ele não entendeu o sentido mais profundo daquela afirmação do nosso Senhor. E aí Cristo novamente traz outra afirmação para tentar fazê-lo adentrar por esse entendimento, né, por esse conhecimento. Ele fala: se não nascer da água e do Espírito, não vai poder ver o reino de Deus. E aí temos o nascer da água e do Espírito é necessariamente você sair dessa esfera apenas humana, afetada pelo mal, pelo pecado, e passar a ter o seu ser espiritual fortalecido, o seu ser espiritual de fato saindo da não existência, saindo da morte espiritual e passando para o existir, para a existência e para o controle sobre a sua vida e sobre as suas faculdades. Então o ser espiritual nasce da água e do Espírito. O Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A partir da aceitação do convencimento, a salvação vem para o homem. O Espírito Santo de Deus proporciona que o homem seja salvo por Cristo Jesus. Atribui a ele os seus méritos, né? Então, a partir desse nascimento, o homem nasce do Espírito e da água. E a água, como vemos aí em diversos trechos da Bíblia, a água é um elemento purificador. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E aí em outro lugar fala que a palavra se torna dentro de nós uma fonte que jorra para a vida eterna. Então a palavra de Deus torna-se como que uma fonte, um manancial de águas vivas, de águas purificadoras. E aí toda essa realidade está abordada nessa colocação de Cristo. É necessário nascer da água e do Espírito, de uma purificação da parte de Deus, do contato com Ele, com o seu ser, né? E do Espírito, ou seja, dessa realidade espiritual que está em diálogo constante com a sua consciência, mas que muitas das vezes tem sido ignorada. Então quando o homem para de ignorar os apelos do Espírito Santo de Deus diretamente na sua consciência e cede ao Espírito de Deus, permite que o Espírito de Deus o convença do pecado, da justiça e do juízo, aquilo que ele não tinha, o convencimento unilateral, né, o autoconvencimento, quando ele cede à voz do Espírito que fala dentro da sua consciência, ele passa a olhar para aquelas mesmas atitudes que antes para ele não significavam nada, eram simplesmente atitudes da sua liberdade, mas que agora passam a sinalizar para ele atitudes de pecado e agressão contra Deus, e passa a rejeitá-las, né, a refutá-las. O pecado, a justiça, ou seja, aquilo que a palavra de Deus nos dá como referencial de justiça, não uma justiça relativa, mas uma justiça referenciada em Deus, aquilo que Deus entende ser justo, de acordo com a sua palavra, com a comunicação da sua verdade, a justiça, o homem é livrado então do juízo. O juízo está decretado na palavra de Deus, está anunciado, mas o homem está livre do juízo por causa da salvação em Cristo Jesus. Então ele nasceu da água e do Espírito, ok? E aí temos esta realidade sendo muitas das vezes ignorada, camuflada, muitas das vezes desprezada, porque, como Cristo fala, vós não vem para a luz para que os vossos pecados não sejam revelados, né? Então muitas das vezes a pessoa quer permanecer nas trevas porque ela não quer abrir mão daquele pecado, ela não quer abrir mão daquela transgressão, que por mais que ele entenda que aquilo lhe trará prejuízos futuros, principalmente quando estiver exposto ao tribunal de Deus, mas pelo menos durante este momento ele quer desfrutar disso até o fim. E aí terá, consequentemente, receberá de uma forma certa, receberá de uma forma garantida pela palavra de Deus, receberá o salário do seu pecado. O salário do pecado é a morte. Então é dessa realidade que as pessoas fogem, é dessa realidade que as pessoas se escondem, tentam maquiar, tentam ludibriar de diversas formas, por meio de diversas
diversos postulados filosóficos, teológicos que buscam trazer autojustificativas, né, ou pelo menos tentam livrar o homem da responsabilização sobre este mal. É sempre uma tentativa de fugir da realidade. E aí, acerca da realidade, uma realidade vivenciada. Ninguém melhor do que um homem consciente pode afirmar a realidade do pecado, visto que a consciência testifica silenciosamente da realidade do pecado e de seus feitos funestos. Por mais interessante, por mais bonito, por mais sistemático, por mais inteligente que seja o postulado adotado, a teologia adotada, a filosofia adotada, tá certo? O conceito religioso construído, por mais que se diga que tudo é um movimento da natureza e o mal é uma ilusão, por mais que se tente reafirmar que o mal é simplesmente um estado de brutalidade que, ao se evoluir, elimina-se, né, ou pelo menos controla-se, não adianta. O homem conhece a verdade. O homem consegue mentir para todos, menos para duas pessoas, para Deus e para si mesmo. Então, este homem que depara-se constantemente com a realidade no espelho e que sempre tenta maquiar essa realidade para que não seja tão feia, ele sabe qual é a verdade. Ele sabe que a verdade é que ele é um pecador e que, se ele não se arrepender, passará por condenação. E que o salário, o merecimento de uma vida de pecado é morte eterna, é condenação eterna, é separação eterna de Deus. Sempre lembrando que o uso que fazemos da palavra eterno nessas designações é um uso emprestado. Estamos falando sempre eterno, querendo significar, querendo transmitir a ideia de infinito, uma morte infinita, uma morte, separação infinita de Deus. Mas, claro, esse termo infinito não transmite a ideia que queremos transmitir, não transmite com todo impacto e com toda intensidade. Por isso tomamos de empréstimo esse termo que na verdade diz respeito só a Deus, para qualificar. Terá morte infinita, na verdade, né? Terá morte eterna, como fazemos uso emprestado. Visto que a consciência testifica silenciosamente da realidade do pecado e seus efeitos funestos. A experiência do pecado é um testemunho confirmado com relação à sua natureza pecaminosa. Os homens esperam pouca coisa boa deles próprios e de seus semelhantes. Evitam todo relacionamento com Deus e mesmo blasfemam contra o seu santo nome. Uma criança naturalmente trilha os caminhos do mal, mas deve ser disciplinada na direção correta. Ensina a criança no caminho que deve andar, quando crescer não se distanciará dele. Ou seja, o caminho que lhe foi ensinado provavelmente será seguido. Então é isso que o sábio aí do provérbio ele tenta transmitir a nós. Nenhum ser humano que atingiu a sua maturidade está isento da contaminação moral e do senso de culpa causado pelo pecado. O remorso da consciência penumbrista resulta da prática pecaminosa. Tortura todos os descendentes de Adão. Esse sofrimento é tão denso que muitos vão ao desespero e se lançam ao precipício eterno através do suicídio. Confira Isaías 6:5, Romanos 7:17, 23, 1 Timóteo 1:15. Finalizamos dizendo que as Escrituras declaram que a observação descobre e a experiência humana comprova a realidade do pecado. É uma realidade comprovada por toda e qualquer pessoa que analise isso de uma forma franca, verdadeira, sem maquinações, né, sem camuflagem, sem maquiagem, que observam essa verdade nua e crua no espelho, né, e que não mentem para si mesmos. Está diante de todas as pessoas, não é necessário nos demorarmos nisso. Como já vimos, não falta quem advoga a ideia de que o pecado não existe. Mas, por que os homens se preocupam tanto em tentar provar ou colocar um paliativo à inexistência do pecado, uma vez que está patente aos olhos e à consciência de todos? É porque eles sabem que o pecado é maligno e grosseiro, e para se sentir livre da escravidão do pecado, ele procura fazer de conta que o pecado não existe, a fim de ficar bem com a sua consciência vendida ao pecado, né? Conforme Timóteo 4:2. E aí temos, isso é simplesmente uma tentativa de fuga. Quando o homem tenta fugir de um problema, ele não está resolvendo. Mas quando o homem encara o problema de frente
e assume essa responsabilidade, ele começa a abrir a possibilidade de resolução para o mal.